Ô glória, graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui, olha, mais um dia para meditar na palavra do Senhor, amém? Aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, é a palavra para o meu e para o seu coração nesse dia, que vai dizer assim, ó: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ô Espírito Santo de Deus, quem está escrevendo isso nada mais é do que o autor, aleluia, aquele que escreveu o livro de Apocalipse, chamado João. João recebe uma revelação da parte do Senhor, e essa revelação, irmão, é a revelação que nós estamos aguardando o cumprimento dela. Aleluia, porque assim como o Senhor usou seus profetas, como Isaías, para anunciar a vinda do Messias, e se cumpriu, agora o Senhor, ele vai revelar a João, aleluia, o seu discípulo, o que havia de acontecer, o que há de acontecer, aleluia, nos últimos dias. E João, ele vai começar, aleluia, a escrever no capítulo 1, aleluia. Eu achei muito interessante porque no versículo 3, aleluia, primeiro no versículo 1 ele apresenta quem é que fala, no segundo ele se apresenta e depois ele diz para quem é essa mensagem. E ele vai falar sobre a bem-aventurança. O que quer dizer bem-aventurança? Feliz. Feliz é aquele que lê esta palavra, é aquele que lê as escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos analisar as profecias de Apocalipse e é algo que muitas vezes nos traz medo, nos traz temor, nos traz receio. Mas João, ele vai já começar dizendo, irmão, que a gente precisa ser feliz. Feliz é quem lê. Feliz, aleluia, é quem está, aleluia, vocacionado ou chamado, aleluia, para viver e para compreender esta palavra. Então o Senhor, ele falava ao meu coração que muitas das vezes, nos dias atuais, muitos de nós estamos querendo ouvir palavras, aleluia, que venha nos motivar a vencer, motivar a crescer, motivar a expandir, motivar a prosperar, até mesmo na terra. É da terra que eu estou falando mesmo. Hoje, aleluia, felicidade para alguns cristãos é ouvir dizer não temas. Aleluia, felicidade para alguns cristãos é dizer que Deus vai justificar, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai abençoar. Quando na verdade João vai dizer que feliz é aquele que lê. Por isso o Senhor vai dizer que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, como diz o Salmo capítulo 1, aleluia, versículo 1, que diz: bem-aventurado é o varão, aleluia, que não anda segundo o costume dos ímpios, e nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Olha só o que diz: e nela medita de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então João, ele está vinculado à mesma palavra que o salmista disse. Foi a mesma palavra que o Senhor liberou para Josué, aleluia. Quando o Senhor separa Josué para conquistar a terra prometida, ele vai dizer a mesma coisa para Josué. Josué, aleluia, medita nesta palavra de dia e de noite, porque ela te fará prosperar, ela te fará, aleluia, alcançar, ela te fará, aleluia, chegar aonde eu tenho te prometido, Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Herdar a terra prometida. Ou seja, nós precisamos entender, irmão, que nós vamos herdar algo da parte do Senhor, primeiramente quando nós examinamos as escrituras. Louvado seja Deus, aleluia. Glorifique a Deus por esta palavra, aleluia, porque a palavra de Deus é a nossa bússola, oh Espírito Santo de Deus. E ele vai dizer, aleluia, que aquele que tem o prazer nele, na sua palavra, medita nela de dia e de noite. Quantos de nós já não temos mais o prazer de ouvir uma palavra, de ler a palavra, de meditar na palavra, de viver a palavra, aleluia, porque estamos buscando nos dias atuais, muitos de nós, aleluia, preencher aquilo que é para a gente fazer, que é ler a palavra de Deus, somente ouvindo um hino, ouvindo uma adoração, ouvindo um podcast, ouvindo uma palavra de incentivo, ou até mesmo uma palavra que venha motivacional, quando na verdade ele fala que nós precisamos
precisamos ler. Feliz é aquele que lê. Feliz é aquele que consegue, irmão, abrir a palavra do Senhor e, aleluia, analisar cada palavra que está aqui. Então você que está aqui neste dia, o Senhor está falando contigo, aleluia. Para de buscar, aleluia, em livros. Eu não estou dizendo que você não deve ler livros, mas o maior livro que eu e você precisamos estar com ele nas mãos é a palavra de Deus. Então tem muita gente aí que está angustiada, tem muita gente que está triste, tem muita gente que está aflita, aleluia, mas não consegue pregar a palavra. Pega o celular, vai para o Instagram, vai para vídeos curtos, vai para rios, vai para tanta coisa, irmão, mas não vai para a palavra do Senhor. Aí ele vai dizer mais: bem-aventurados que ouvem as palavras. O que ouve, ele está dizendo que feliz é aquele que ouve. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu escuto uma palavra da parte de Deus, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, eu me sinto feliz. Eu me sinto completa, eu me sinto realizada. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer que você que está ouvindo esta palavra com o coração aberto, aleluia, que você não está sentindo a paz, que você não começa a sentir aquela alegria espiritual, aquela satisfação que só o Espírito Santo de Deus dá. Ou seja, no momento que você está ouvindo a palavra de Deus, irmão, ele está te completando, ele está, aleluia, te enchendo, te preenchendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos tão envolvidos, irmão, com problemas, com situações, com dia a dia, com demandas, que muitas vezes não temos tempo de ouvir a palavra de Deus. E quando eu falo de ouvir a palavra de Deus, irmão, eu não estou falando de palavras enganosas, não. Eu estou falando de palavra de despertamento, porque preste bem atenção. Ele vai dizer que bem-aventurado é o que ouve. O que ouve, louvado seja o nome do Senhor. E guarda, aleluia, as coisas que nela estão escritas. Então não é somente ouvir, mas é guardar. É praticar a palavra do Senhor. Não adianta eu somente ouvir e sair daqui e não cumprir o que a palavra diz, aleluia, eu vou continuar vazio e vazia. O Senhor, aleluia, ele quer emanar dentro de mim, de você, aleluia, a sua palavra. Ele quer que eu e você estejamos cheios da sua palavra, mas não é para a gente somente ouvir, mas praticar, guardar a palavra dele. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra onde? Na minha mente? Não, no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender, irmão, que a nossa felicidade, a nossa alegria está em ouvir e guardar, ouvir e praticar. Como é que eu faço isso, minha irmã? Quando eu ouço sobre corrupção, aleluia, e eu pratico, eu não me corrompo. Quando eu escuto uma palavra sobre santidade e eu vou praticar a santidade, a separação. Quando eu ouço uma palavra me chamando para oração e eu corro para o meu quarto, eu corro para o joelho, eu corro para o jejum, eu corro para buscar o Senhor, tá entendendo? Quando eu ouço uma palavra como essa e eu saio, aleluia, desse vídeo, já pegando a Bíblia, orando e dizendo: Senhor, fala comigo, porque a tua palavra disse ali, que feliz é aquele que lê. Então eu quero encontrar essa felicidade. Então eu preciso guardar aquilo que eu escuto da parte do Senhor, praticar. E João, ele vai dizer assim, ó: porque o tempo está próximo, louvado seja o nome do Senhor. Antes de João começar a falar às igrejas, antes de João começar a entregar qualquer revelação, aleluia, para o tempo de antigamente, para o tempo de hoje, para o cumprimento de até Apocalipse, o final, ele vai dizer, irmão, aleluia, que o tempo está próximo, louvado seja o nome do Senhor, oh, Espírito Santo de Deus. E ele vai especificar: porque o tempo está próximo, próximo está o Senhor de se cumprir tudo aquilo que ele revelou para João. Próximo está o Senhor, aleluia, de se cumprir toda a palavra que foi entregue, aleluia, através da palavra que João escreve e deixou escrito. Então, irmão, nós precisamos simplesmente ler, ouvir, guardar, praticar, para que possamos ter paz, ser felizes. A Bíblia vai dizer, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede no Pai, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou vos preparar lugar. Foi Jesus que disse isso. Então no Apocalipse não é para te assustar, Apocalipse não é para te colocar medo, Apocalipse não é para nos trazer condenação, não. Apocalipse começa com despertamento às igrejas, Apocalipse, aleluia, ela dá continuidade, aleluia, a profecia, a revelação do
aquilo que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Acontecer com quem? Com aqueles que não obedeceram, com aqueles que não meditaram na palavra, com aqueles que não deram crédito à palavra, porque eu e você não. Aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica, irmão, não passará, aleluia, pelos ai, pelas trombetas, aleluia, pelas pragas que serão lançadas, não. Louvado seja o nome do Senhor, nós seremos resgatados pelo Senhor, aleluia. Então, quando ele fala que feliz é aquele que lê e aquele que ouve e aquele que guarda, é porque nós estamos guardando o cumprimento desta palavra, não com medo e não com pavor, mas com alegria. Louvado seja o nome do Senhor, crendo que o Senhor cumprirá e nos resgatará. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra dele não volta vazia. Ele diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o fiel, o verdadeiro. A brilhante estrela da manhã que está aqui falando comigo, contigo nesse momento. E ele está dizendo para mim e para você: ei, ouve, pratica, lê, porque você não vai passar por essas situações que está nessa revelação, não, aleluia, porque você vai estar moldado dentro da palavra, sendo orientado por dentro da palavra. Então eu não posso ter medo do que há de vir. Apesar de tantas circunstâncias que a gente já está vendo na face da terra, é tanta violência, é tanta falta de amor, é tanta falta de misericórdia, de perdão, de empatia, é tanta guerra, é tanta fome, é tanta praga, aleluia, é tanta guerra, louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos passando, mas nós precisamos estar felizes, porque a palavra está se cumprindo e a qualquer momento o Senhor irá vir buscar a sua igreja, aleluia, e eu e você seremos resgatados para morar, aleluia, com o Pai, para participar das bodas do Cordeiro. Então não se assuste, irmã, aleluia, com a palavra e nem com a revelação, aleluia, mas viva a palavra do Senhor. Comece a partir de hoje, coloque um propósito no seu coração de ler, ouvir, guardar e praticar a palavra do Senhor, porque o tempo está próximo, amém? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, meu Deus, que nós possamos, Pai, praticar aquilo que ouvimos da tua parte. Abençoa o teu povo, Senhor, a tua igreja, aquele que ouve, porque a tua palavra diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós estamos ouvindo e queremos, Senhor, te pedir graça para que possamos praticar, Senhor, e viver, Pai, aquilo que o Senhor tem nos prometido. Não podemos ficar turbados, não, Senhor, não estamos turbados. A partir de agora, Pai, estamos crendo, aleluia, que a tua palavra vai se cumprir e que nós vamos herdar aquilo que o Senhor foi nos preparar, o nosso lugar que está separado, em nome de Jesus, amém? Não esqueça, meu irmão, você que chegou nesse canal, chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de deixar seus likes, seus comentários. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveite e coloque aí nos comentários. Louvado seja Deus. Eu vou saber que você chegou até o final. Aleluia, desta palavra. Louvado seja Deus. Coloque aí. Aleluia. O Senhor foi me preparar lugar. Declare aí nos comentários. Oh, aleluia. Eu vou, aleluia, ir para o lugar a qual o Senhor me preparou. Coloque aí seu glória a Deus, seu amém, seu aleluia. Isso ajuda o canal. Amém? Compartilhe essa palavra com alguém. Essa palavra, irmã, ela é viva. Ela é eficaz e mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ela vai entrar na divisão da alma, aleluia, ela vai entrar aonde ela precisa entrar. Por isso eu te peço, deixa Deus te usar, aleluia, vamos evangelizar, vamos levar a palavra do Senhor, amém? E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos e eu voltem para a glória de Deus.